Olá, pessoal. Então, o Rodrigo aqui coloca uma pergunta para nós muito interessante. Qual o sentido ficar, qual o sentido de ficar com um título até o vencimento? Exemplo, um tesouro pré-fixado. Pois a taxa de resgate, faltando um ano para vencer, paga em torno de 2% apenas. Pois comprando um título, por exemplo, a 6%, ainda temos alguns títulos, né, a 6%, prefixado longo, né, gente? Ou outro a 4%. No penúltimo ano, o Tesouro paga no resgate 2%. O correto não é resgatar? Bom, então vamos lá, Rodrigo. Por que as pessoas, muitos investidores não resgatam? Porque eles gostam de ter as coisas organizadas, ah, como é que eu posso dizer assim, agendadas, numa métrica perfeita em que tudo vai andar lisinho, como eles programaram na hora do investimento. Muitas vezes resgatar antes, para alguns investidores tão organizados assim, pode gerar mais problemas do que soluções, porque eles podem não ter ali uma programação naquele momento anterior ao vencimento que faça a pessoa resgatar. Mas tudo que você está colocando aqui, Rodrigo, são circunstâncias atuais do momento, né? Ele coloca, por exemplo, que tem 2%. Será que tem prefixado pagando 2%? Vamos dar uma conferida nisso, pessoal. Aqui na tabela, ó, resgatar, tá? Tem, ó, prefixado 21, 2,15 e a Selic, isso aqui já é taxa de resgate, certo? Não tem mais, aqui não tem nenhuma pegadinha no sentido de spread de taxas, tá? E também o prefixado com juros semestrais 2,14, ó. Tá? Quem tem esses papéis? Quem comprou muito lá atrás, né, gente? São papéis aí que vão vencer em 6 meses. Então, na verdade, o que o Rodrigo está percebendo? Ele está percebendo que quando um papel chega a pagar 2%, ele está pagando menos do que a Selic vigente. E é exatamente este princípio que nós defendemos no canal, se você quiser fazer uma gestão ativa dos seus investimentos. Não é recomendação, tá? São informações a mais para você pensar. Porque quando o título em questão começa a pagar menos do que o Tesouro Selic, em tese, você retiraria dele e aplicaria no Tesouro Selic e aquele período restante ele renderia mais que o Tesouro Selic. Mas nós temos, nesse momento que eu estou falando, né, julho de 2020, nós temos algumas variáveis, porque a Selic não para de cair e pode ser que ela caia ainda mais. E aí o 2,15 que está aqui no papel pode ficar maior do que um CDI futuro, por exemplo, de 1,90 se a Selic for derrubada para 2%, né? Olha aqui, ó. Tesouro IPCA 24, 1,60. Quer dizer, IPCA mais 1,60. Se nós pegarmos o IPCA do primeiro semestre, foi 0,10. Então o rendimento teórico dele no semestre, que tem marcação a mercado, claro, o rendimento teórico dele foi 1,70. Mas foi mais, por quê? Porque ele caiu a taxa, né? O ganho na marcação a mercado foi superior ao ganho da curva, foi superior ao ganho teórico, né? Mas assim, ganho teórico abaixo de 2%. Então, em tese, você poderia sair porque ele está pagando menos do que a taxa Selic. Esse é o ponto principal. Mas assim, você tem que dedicar mais tempo, mais estudo, tem que acompanhar mais o mercado, e isso pode ser um tiro no pé se você não está preparado para essas decisões. Porque veja bem, vai tirar agora um pré-21 que você tem, estava esperando para realizar tal compromisso financeiro e vamos supor que agora não esteja adequado de realizar. Por exemplo, se você estava com essa programação para trocar de carro, agora como é que você vai olhar com atenção o carro? Como é que você vai examinar um carro, né? Com toda essa pandemia aí. Pode ser mais difícil, algumas cidades com concessionárias fechadas, então mais difícil.
Então tem detalhes aí que tem que ser vistos caso a caso. Mas no geral a ideia é essa. Quando o título bate o valor da Selic, a gente pode reavaliar. Vale a pena continuar com esse título ou não? Uma coisa que eu quero acrescentar antes de concluir. Claro que o custo operacional, pagar spread de taxa, pagar imposto de renda antes, comprar um Tesouro Selic para daí resgatar no dia do vencimento do papel que você vendeu, tudo isso vai gerar um custo operacional muito grande se o prazo for pequeno, for de 6 meses, por exemplo, como é a situação desses pré-21 aí. Então, o correto não seria migrar para Tesouro Selic só porque a taxa Selic está pagando ali 0,01% a mais. Não, o mais correto de tudo seria reaplicar num papel, de preferência de mesma categoria, mas com taxa muito melhor. Por exemplo, seria realocar esses pré-21 aí. A partir do momento que eles estão pagando menos que o Selic, você realocar, por exemplo, no pré-23, certo? Que está pagando ainda acima de 4%. E aí, nesses 6 meses, você vai ter um rendimento anual muito maior do que os 2 e pouquinho, ou do que a taxa Selic tá pagando, né? Nesse período aí, você vai ter mais tempo para diminuir o custo operacional da troca, certo? Porque você vai ter pagado o imposto de renda antes, mas você, no pré-23, você vai ficar aí pelo menos 2 anos para voltar na menor alíquota do imposto de renda, certo? Então, pessoal, espero que não tenha ficado confuso esses detalhezinhos, tá? Mas o que tem que ter em mente? Tem que ter em mente saber, ó, bateu o seu prefixado lá de longo prazo, bateu o rendimento na taxa Selic. O que fazer? Reavaliar, estudar novamente o mercado, ver qual é a tendência. A tendência agora da Selic é cair mais um pouquinho e parar, ou de repente nem cair mais, né? Visto algumas falas aí do Campos Neto. Então, nós só vamos saber disso no começo de agosto, com a próxima reunião do Copom. Então, nós podemos aguardar ali e ver o que vai acontecer. Se a Selic continuar caindo, temos ainda a chance de algum ganho na marcação a mercado. Nós podemos esperar a taxa dos 2,15 cair para 2 ou 1,90 e aí sim depois analisar qual papel estaria mais interessante, de preferência dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo tipo e respeitando os seus prazos. Tá bom, pessoal? Eu acho que o exemplo que eu dei aí do pré-21 com o pré-23, acho que casou muito bem, tá? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos. Olá, pessoal. O conteúdo já acabou. Mas se você for novo no canal, vale a pena ficar mais um minutinho comigo. Eu vou mostrar para vocês aqui como explorar melhor os conteúdos. Entrem aqui em playlists, que tem muitas coisas legais, certo? Vou mostrar para vocês algumas dessas playlists. A primeira delas é o Fundamentos para Investir no Tesouro Direto. É um cursinho de 10 vídeos, os 10 primeiros vídeos são básicos, mas com aquele toque um pouquinho mais avançado que você não encontra na internet tão facilmente, com 3 vídeos bônus. 10 motivos para investir no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+, e 5 motivos para investir no IPCA 35, além dos 10 motivos para investir no Tesouro IPCA. Conteúdo muito bom, pessoal. Outra playlist que eu quero recomendar para vocês, 8 vídeos, aí durando de 10 a 20 minutos cada um, são as carteiras para todos os objetivos no Tesouro Direto, ou seja, você não precisa se limitar a comprar um título só, você pode comprar vários e compor um investimento diversificado dentro do Tesouro Direto. Esse conceito é muito legal, muito importante, e dependendo do seu perfil e da sua finalidade, nós temos esses vários desenhos de carteira que você pode ir montando aos poucos e tem aqui toda a análise, todo o racional deles. E uma playlist para quem já investe, já tem um pouquinho mais de experiência, já conhece bem os fundamentos, já começou a fazer a sua diversificação, mas tem dúvidas que vão acontecendo no meio do caminho, tem coisas que vão acontecendo e é bom a gente conversar sobre. Então essa playlist tem vídeos um pouquinho mais prolongados, mas nem todos, e tem assuntos muito, muito importantes. Ganho na marcação a mercado versus ficar até o vencimento,
rebalanceamento de carteira, comparação do Tesouro IPCA 26 com o pré-26, onde eu mostro todas as continhas, taxa média no Tesouro Direto, confisco no Tesouro Direto, que é uma bobagem, está ali o vídeo explicando, planejamento de aposentadoria com Tesouro IPCA, pagador de juros, o aporte fracionado, esse videozinho aqui que eu lancei no comecinho do atual problema, continua válido, como determinar se uma taxa é boa ou não, Tesouro Direto e fluxo de caixa, enfim. São vídeos que você, se realmente está interessado em aprender e estudar Tesouro Direto, você não se arrependerá do tempo investido aqui. E também, para quem já conhece os assuntos, mas de repente não se lembra, viu esse assunto, onde está aquele vídeo bacana que eu gostei, porque eu estou chegando aí na marca de 500 vídeos no canal. Então isso aqui facilita um pouco com os assuntos que eu considero os mais importantes para a maioria do público. Tá bom, pessoal? Agora sim, muito obrigado por ouvir e te encontro no próximo vídeo.